nós por aqui novamente, né? Vamos fazer hoje uma live para falar sobre a importância da terapia na nossa vida, né? Desmistificar a importância que é, né? Que eu sou uma pessoa que tinha preconceitos, né? Contra a psicóloga, contra a terapia. Eu, Karina, achava que era um dinheiro gasto. E hoje, por experiência própria, eu acredito que é um dos melhores investimentos a gente investir em autoconhecimento, em auto se conhecer, em se cuidar, em buscar profissionais para nos ajudar a crescer, a evoluir, a ser pessoas melhores, porque afinal das contas, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu já chamei a Rose, né? Então, vamos esperar ela entrar, que é a nossa convidada de hoje, para falar sobre terapia, né? A função da terapeuta, a função de uma terapia na nossa vida. Aguardar um pouquinho, vamos esperar ela entrar, né? E daí, quem tiver perguntas para fazer, quiser ir fazendo aqui nos comentários ou quiserem fazendo na caixinha de perguntas, vocês podem ir fazendo, que eu vou fazer 7 perguntas para ela. E se você estiver, pode perguntar que nós vamos fazer para a Rose responder. Rose, cadê você? Oi, boa tarde, Karina, boa tarde aí, pessoal, Boa quem está tarde. participando. Seja bem-vinda, prazer em conhecê-la, né? Obrigada, prazer em conhecê-la também, né? A gente só se falou pelo WhatsApp, né? Isso Agora a gente aí. está se falando aí via vídeo. Obrigada pelo convite, né? Para participar Imagina. dessa live. É bom a gente esclarecer, né? Eu digo, eu estava falando ali antes, né? Eu fui uma pessoa preconceituosa até muito tempo atrás, onde eu achava que gastar dinheiro com psicóloga e terapia era um gasto. E hoje eu Sim, digo e recomendo para as minhas amigas, né? Que é o melhor investimento que a gente tem é investir em nós mesmos, em se autoconhecer, né? isso. A terapia ela não é um gasto. Quando é que assim, ó, vai depender do que você prioriza na sua vida. Quando você começa a abrir a sua consciência, a expandir a consciência para entender o quanto a terapia ela traz benefícios para sua vida, você vê que não é um gasto, que é um investimento, porque vamos supor, ah, Mary, eu vivo com depressão, eu não saio da cama, não tenho vontade para fazer nada. Então, olha só quanto os problemas emocionais vêm atrapalhando sua vida. Aí você vai lá e faz uma terapia, você faz um investimento em você e você começa a se libertar daquelas coisas que te aprisionam, daquelas emoções que te prendem, das dores que você sente, essas dores internas, e você começa a olhar as coisas de uma forma diferente, você começa a sentir de uma forma diferente e você começa a agir de uma forma diferente. E daí você vê que o quanto a terapia mudou a sua vida e o quanto aquilo ali, aí você, depois que você faz terapia, você começa a ver as mudanças, você diz assim, nossa, o que eu paguei é pouco, eu pagaria muito mais, eu daria o meu carro para viver o que eu estou vivendo. Por quê? Porque imagina uma vida inteira de sofrimentos, uma vida inteira, por exemplo, uma pessoa que passou por um abuso. Cara,
não vai nada bem na vida dela. Por quê? Porque no casamento, inclusive no casamento não vai bem. Porque cada vez que o marido vai tocar nela, ela vai lembrar do abuso, né? É Entende? verdade. Por exemplo, uma pessoa que passa por depressão, ela não consegue nem levantar da cama direito, ela não tem vontade de fazer mais nada, ela tem vontade de tirar a própria vida. Então, antes de querer tirar a própria vida e achar que isso é a última solução que você tem, tenta, vai fazer terapia e comece a descobrir a raiz do que está por trás desses sentimentos, né? Então, ó, a ansiedade, eu não sinto ansiedade do nada, ela tem uma raiz. A depressão, ai, Mary, eu fico triste do nada, mas não é do nada, gente, é um gatilho externo que desperta aquele sentimento que já está aqui no seu inconsciente, dentro de você, já está gravado, e aquilo fica vivo dentro de você até que seja resolvido. Quando não é resolvido, não passa, né? Então, por isso que é tão importante e não é um gasto, é um investimento em você mesma, né? O melhor investimento, eu digo, né? Melhor investimento, melhor investimento. Deixa eu te perguntar, como você se tornou terapeuta? O que ele fez ser terapeuta? Cuidar das minhas próprias feridas, né? Como é que funcionava, né? Eu era estilista. Eu fui estilista durante 10 anos. E só que eu não via assim, sabe? Como é que se diz? Eu não tinha um propósito de vida, eu não tinha um porquê de viver. Aí eu ficava me perguntando, cara, será que é só isso? A vida é só isso? Só trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, entende? Chegava no domingo, era um desespero. Mesmo que o meu trabalho não era um trabalho ruim, era um trabalho estressante, mas não era um trabalho ruim. Eu não precisava me esforçar em questão de peso, nada, né? Mas era um trabalho que cansava a mente. Só que eu ainda não via propósito naquilo. E eu pensava, cara, tem que ter algo mais, né? Eu quero ser relevante, eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. E Deixar daí um legado, né? isso. E daí eu comecei a tratar as minhas questões, porque eu sempre tive muitas questões emocionais, né? Eu conheci meu pai com 18 anos, então eu não tive esse amor de pai presente. Minha mãe teve mais de um relacionamento, então sempre passando por padrastos, né? Aí toda aquela situação difícil. Eu fui muito pobre na infância, cheguei a situações assim, quase passar fome, assim, de comer farinha com açúcar, porque eu tava com fome em casa e não tinha pão, entende? Não tinha nada, daí até minha mãe chegar do trabalho, minha mãe, ela trabalhava fora, então eu e meu irmão ficávamos sempre sozinhos, assim, porque, ou com os avós, né? Então sempre cuidado por tios, cuidado por avós, a mãe sempre longe, então eu sempre tive muitas questões emocionais para resolver, de família, passei por um abuso na infância também, e várias questões, sabe? Várias questões. Sempre fui uma pessoa muito sozinha, me sentia muito rejeitada, excluída por causa das minhas questões internas, né, de pai e mãe. Por quê? Como é que funciona a programação mental e emocional das pessoas? Você pensa que o que você está vivendo hoje é o problema, mas não é, tá lá atrás. Até os 7 anos de idade, vai criar a sua programação mental e emocional. E a partir dali, você vai se colocar em novas situações para reforçar aquilo que você já pensa. Por exemplo, né? Ah, eu fui rejeitada pelo meu pai. Então, eu já nasço com esse sentimento de rejeição, principalmente quando a pessoa foi rejeitada na barriga da mãe. Ah, meu Isso que eu pai ia e minha te mãe se perguntar, né? separaram. A Por gente tem exemplo, uma história bem parecida, né? Então, isso eu ia perguntar, isso é desde que a criança tá lá na barriga sim, da mãe, não desde a é no barriga da mãe. momento. Por exemplo, meu pai e minha mãe se separaram. Ou, eles estavam de rolo e daí quando meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida, né? Ele pegou e disse, não, aborta, não quero. Ou não, se você continuar com essa gravidez, eu vou embora, né? Essas situações assim, ou não queria. Nossa, e às vezes até a mãe, no começo ela não quer, né? Eu senti esse sentimento de rejeição assim também, porque minha mãe passou por um casamento difícil, então eu acredito que ela não quis, ela não ficou contente com aquilo, sabe, com a gravidez. Então o que acontece? Mesmo que
mesmo que tenha acontecido ou não tenha acontecido, tá? Vamos supor que seu pai realmente te rejeitou e sua mãe, ou sua mãe realmente te rejeitou. Você vai sentir, você tá dentro dela e você vai sentir a rejeição. Quando você nasce, você já nasce com a rejeição, com esse sentimento. E você vai se colocar em várias situações para reforçar que eu realmente sou rejeitada. Né? Então, por exemplo, você tem um irmão, né? Aí você é a mais velha. Naquele momento, a sua mãe não estava preparada para ter um filho. Então, quando ela descobriu, ela começou a chorar desesperada. Nossa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não queria já, estou desempregada, sei lá qual a situação. Mas ela não queria, deu aquele medo, aquele susto. O bebê já sentiu rejeitado. Depois, pode ser que ela foi acostumando e foi levando e acabou amando o bebê. Mas mesmo assim, a rejeição já foi instalada. E quando esse bebê Olha, tem nasce, uma... Pode continuar. quando esse Pois eu bebê pergunto. nasce, ele já nasce com a rejeição. Aí vamos supor que você tem um irmão, né? Aquele irmão ali, quando nasceu, a sua mãe já estava madura, ela já queria, e ela disse, nossa, quero muito agora um filho. E ele veio já muito bem aceito, né? Então, o que, que vai dar de diferença desses dois aí? São criados pela mesma mãe, às vezes pelo mesmo pai, mas um sentiu a rejeição e o outro não. Os dois, eles têm sentimento de rejeição, mas um vai... Todo mundo nasce com, como se diz, já tem programado algumas coisas, mas algumas pessoas vão desenvolver, outra não. Aquele que foi amado não desenvolveu a rejeição. Por quê? Porque ele não sentiu rejeitado. E aquele primeiro que foi rejeitado, ele já desenvolveu a rejeição. Então, quando eu como mãe, chego assim para um filho e digo, ai, Mariazinha, como você tá linda, não sei o quê. Se o Joãozinho, ele tem sentimento de rejeição, ele vai querer que você faça o mesmo elogio para ele. Se você não fizer, pronto. Eu sou rejeitado, minha mãe não me ama, entende? Por quê? Porque ele já tem Uhum. rejeição dentro dele. Então, quando a gente nasce com esse sentimento de rejeição, às vezes a gente não está sendo rejeitado, mas os nossos óculos são da rejeição. Tudo que as pessoas fizerem, eu vou colocar como estão me rejeitando. Às vezes eu mesmo me excluo, mas inconscientemente, né? Mas o sentimento é de que as pessoas estão me rejeitando, estão me excluindo. Nosso inconsciente, né? Sim, Não nosso é inconsciente. conscientemente. No Olha, racional, o racional nosso, ele dita 5% apenas do que a gente pensa, sente ou age. 95% é o nosso inconsciente, então é tudo editado pelo inconsciente. o Tudo que a gente Fabiano pensa, perguntou fala ali, e ó, com age. quantos meses a criança começa a receber a informação da mãe? Com quantos meses de Desde a gestação? concepção. Desde a concepção. E ela não traz só as informações da mãe, ela traz a memória ancestral também. Todos os nossos ancestrais. Ó, a gente é 50% pai, 50% mãe. Vamos supor, até isso é um caso meu, de família mesmo também. Vamos supor, né? A gente não foi criado junto com nossos pais, né? E eu tenho um irmão mais velho, a gente foi criado pouco tempo junto, mas ele puxou totalmente meu pai, mesmo não, a gente não convivendo junto. A gente foi, digamos, conhecer nosso pai com 18 anos. Mas, assim, é escrito tanto de corpo, quanto de jeito de falar, jeito de agir, tudo dá para dizer que morou a vida inteira juntos. E a gente diz, os outros filhos, que tem mais filhos, né? A gente diz, nossa, ele é o mais parecido do que todos os outros filhos que moraram junto, conviveram junto a vida toda. E é incrível. Então, assim, puxa muita coisa, porque a gente acaba repetindo muita coisa dos nossos pais. As coisas negativas e também as coisas positivas. E também a gente tem essa repetição de histórias dos nossos ancestrais. Entende? Como, por exemplo, alguém da sua família foi excluído. E você, por exemplo, você excluiu. Quando você tiver um filho, você pode ter um filho dito e feito àquela pessoa para mostrar de que aquela pessoa tem que ser incluída, que não importa o que foi que aconteceu, você tem que amar, né? Aquela coisa de amar ao próximo como, né, Jesus nos ensina. Então, com a mesma medida que julgares, sereis julgados. Então, quanto mais você julga seus pais ou julga, né, a sua família por algo que aconteceu, você acaba repetindo esses padrões. Você acaba vivenciando a mesma história. Então, isso E acontece como, bastante. né?
E como não fazer isso, né? Só fazendo terapia, né? Como é que eu faço? Como é que para não viver essa situação, né? Porque a gente acaba repetindo os padrões dos pais, isso vocês podem ver muito em questão de separação, né? Às vezes o casal ali, o pai e a mãe separaram e você julga muito aquilo, né? Vamos dizer que você teve um pai agressivo, um pai que batia na mãe. E quando você julga aquela história, eu odeio meu pai porque ele batia na minha mãe, eu tomo aquelas dores para mim, eu tomo aquilo como se fosse meu e não é meu, aquilo é dos meus pais, eles que se viram, né? A história é deles, quem escolheu cada um foi eles, então eu não tenho nada a ver com isso. Agora, quando eu começo a me colocar no lugar, nesse meio ali dos dois, eu estou atraindo para mim. Tudo que eu mais julgo, eu acabo repetindo. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar as suas questões internas, principalmente com pai e mãe. Por quê? Nós temos a nossa primeira semente, né? Que a gente recebe do pai e da mãe ali. Quando a gente não resolve aquela situação, quando a gente acha que aquela semente não presta, a gente vai plantar essa semente na nossa família. A família que eu vou criar, eu, meu marido e os filhos que virão. Se eu acho que o que veio lá de trás do meu pai e da minha mãe não é bom, não foi bom bastante, eles não foram bom bastante, eu vou trazer essa desarmonia para minha família. Né? Então, eu vou trazer desarmonia, eu não vou me dar bem em nenhuma área da minha vida. Por exemplo, pai é muito trabalho. Ai, Mary, eu tenho problema com meu pai. Então, você vai ter problema na sua área profissional. Ai, Mary, eu tenho problema com meu pai. Isso eu também tinha, né? Eu era muito medrosa. Nossa, nunca estaria fazendo uma live aqui. Agora eu faço vídeos, né? Eu trabalhei as minhas próprias questões. Mas sempre, digamos que eu tive problemas com o trabalho, tive problemas com esse negócio de me expor, assim, de fazer de gravar um vídeo, agora eu tô gravando, né, tô trabalhando as minhas questões, porque mesmo sendo terapeuta, também tenho que trabalhar as minhas questões, porque todo mundo tem questões para trabalhar. A gente está em constante evolução. Então, agora faço lives, agora eu tô gravando vídeos, agora eu tô indo para a vida, né? E quando você tem problema com os pais, você não consegue ir para a vida. Né? Eu até estava tratando aí uma paciente, estou tratando ela, né? Inclusive, ela tem problemas com os pais e ela não consegue sair, ela não consegue se desvencilhar, sabe? Sair daquela vida e ir para a vida, né? Quando a pessoa tem problemas com os pais, ela também é muito insegura. A gente percebe muito isso, porque o pai dá segurança, força, a segurança vai para a vida, né? O pai é aquele negócio que bota na bicicleta, não importa se cair, ele é aventura, né? É você ir. E a mãe é o quê? Nutrir, é proteger, é cuidar, né? Então, quando você tem problema ali no inicial, onde você recebe a sua semente, onde tudo começou, você vai trazer esses problemas para a sua vida. Então, é importante que você trabalhe essas questões emocionais dentro de você, porque senão nenhuma área da vida vai para frente, tá? Tudo que a gente hoje é resultado do que veio lá atrás, tá? E a grande parte do que a gente foi programado pelos nossos pais, né? Com as crenças que eles tinham, entende? Eles tinham muitas crenças e aquelas crenças eles nos ensinaram e a gente tem que quebrar essas crenças que limitam a gente, né? Crença de não merecimento, né? Eu Crença vejo de não que merecimento, por exemplo, né, uma pessoa que ela sente que ela não merece, né? Ela não vai conseguir nada na vida. Por quê? Vamos supor que eu tenho metas e objetivos, mas se eu sinto que eu não mereço, eu posso até começar a caminhar atrás das minhas metas e objetivos, eu posso até conseguir, mas eu vou dar um jeito de perder tudo. Ou eu não consigo, porque eu vou me sabotar, porque no fundo eu sinto que eu não mereço, ou eu vou até conseguir, mas eu vou dar um jeito de perder. Por exemplo, eu consegui um cargo que eu queria, vou dar um jeito de perder aquele cargo. Consegui, vamos supor, inconscientemente isso, né? é tudo inconsciente, porque 95% da sua vida quem dita é o inconsciente. Então, basicamente, Não. quase tudo que a gente faz é de forma inconsciente. Quando eu atraio o marido para mim, nossa, eu atraí um marido para mim que só me trai. Aí você vai ali conhecer aquela história, você vai ver que o pai traía um monte a mãe. E por que e eu julgava o meu pai? E o que eu fiz? Eu atraí para minha vida uma pessoa que fez o mesmo comigo, entende? É dessa forma que funciona. Se a gente não trabalha nossas questões internas, tudo que está gravado no subconsciente, a gente só se trava,
né? A gente só se trava, a gente fica bloqueado, a gente não consegue alcançar metas e objetivos, não consegue ir para frente, fica travado na vida, né? Sem falar E que carregando muitas dores, é, né? obesidade, essas coisas, tudo também tem a ver com isso, né? Tudo, tudo, Tudo tudo. tem a ver Ó, com se isso. você para visualizar a sua vida, né? Aí você vai analisar todas as áreas da sua vida. Vamos supor, casamento. Como é que tá o seu casamento? Nossa, meu casamento de 0 a 10 tá 3, tá 2, tá 5. Se ele não tá bom, é porque ali tem coisas para serem trabalhadas. Tanto do que eu aprendi, do que é um casamento, que eu aprendo muito o que é um casamento com os meus pais. Se meus pais não tiveram um casamento funcional, eu aprendi aquele modelo de casamento, né? Então eu preciso destravar isso para que eu possa então ir para a vida. Senão eu só vou repetir padrão. Senão eu só vou repetir histórias, né? Ah, eu não estou bem no trabalho. Por que você tem bloqueios? Eu não vou bem financeiramente. Por que você tem bloqueios ali com a parte financeira? Crenças, né? Ah, o que seu pai e sua mãe falava para você a respeito do dinheiro? Ah, os ricos não prestam, os ricos são gananciosos. Como que eu vou querer ser rica se os ricos são gananciosos? Entende? Eu aprendi isso. Como que eu vou ser rica se a minha mãe falava que dinheiro não dá em árvore? Né? Entende? Então, tudo que eu aprendi ali até os 7 anos de idade programou eu a ser quem eu sou hoje, é a minha programação. E como é que eu faço para mudar isso? Desprogramando, reprogramando, né? Limpar os lixos emocionais que eu carrego todos esses anos. Vamos dizer, tenho 35 anos. São 35 anos que eu carrego de lixo emocional, se eu nunca fiz uma terapia de limpeza dos lixos emocionais. Né? Então, por que eu sinto, nossa, Mary, parece que eu até ando corcunda. Tem pessoas que é tanto peso que até ando corcunda. E por que eu sinto tanto peso? Parece que o peso do mundo está nas minhas costas. É lixo emocional que você carrega. Falta de perdão, mágoas, tantas coisas que precisam ser resolvidas, né? Não é só isso, é limpar os lixos emocionais, é tratar essas feridas, né? A ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da rejeição, da exclusão, são tantas feridas que a gente acaba trazendo, né? O medo da exposição, o medo de falar, por quê? Porque meu pai e minha mãe viviam mandando eu calar a boca, então hoje em dia eu não consigo me expressar. Homens, principalmente homens, mas mulheres também, engole o choro pro filho. Como que essa criança vai ir para a vida e vai conseguir falar o que ela acha, o que ela sente? Como é que ela vai manifestar amor, manifestar os sentimentos dela? Se quando ela era criança ela foi ensinada a engolir os sentimentos, engole o choro, engole o sentimento. Não posso colocar para fora, não posso demonstrar. Eu fico com aqueles sentimentos negativos dentro de mim, não consigo nem colocar para fora. Não consigo, por exemplo, às vezes é tão forte isso que um ente querido morre e você não consegue chorar. Por quê? Porque eu aprendi que eu não devo demonstrar minhas emoções. Então são muitas questões que a gente trabalha em terapia. Nossa, a Eu pessoa ia até te começa a fazer terapia, perguntar ela se quantos transforma. tipos de terapia existem? Existem vários tipos, Nossa, terapia eu uma coisa até só. anotei aqui algumas para não esquecer, porque olha só, isso só que eu vou falar que são algumas, mas vamos supor que tem centenas de terapias, tá? Nós temos terapias alternativas, né? Que é quando não tem a comprovação científica. Nós trabalhamos aqui, né, no Brasil, a medicina, a nossa medicina, a terapia tradicional aqui, ela é ocidental, né? E as terapias alternativas, essas novas que estão vindo, elas vêm mais do oriental, né? Elas trabalham um pouco mais com a energia nossa, com a energia, com o nosso campo energético mesmo, né? Com as emoções. E as nossas terapias tradicionais, elas trabalhavam mais com a questão física, né? Trabalha o corpo como se fosse uma máquina, mas eles não percebem que está interligado alma, corpo, espírito, né? O nosso emocional está todo interligado. Então, se eu só trabalho o meu corpo e eu não trabalho o meu espírito, não trabalho o meu emocional, o meu campo energético, eu não vou conseguir 100% de eficácia, né, nos meus tratamentos. Então, Sim. o que nós temos aqui de terapias? Vou citar algumas para vocês, né, saber o que é terapia. Tem Para a as pessoas acupuntura. entenderem, né? Que às vezes acham que terapia é apenas, tipo, igual ir na psicóloga, né? E não é, Não, existe não, terapia. não é. Ali na psicóloga até tem um tratamento terapêutico ali também, mas o psicólogo ele cuida bastante da questão
da questão mental da pessoa, né? Trabalha muito com transtornos e eles trabalham, às vezes, até de uma forma mais racional, né? No caso, a minha terapia trabalha mais com o inconsciente, né? A gente faz trabalhos ali que podem ser de regressão, né? Fazer essa regressão até lá na barriga da mãe, por quê? Porque vamos supor que eu tenho depressão. Só que eu vou dizer para ti, Karina, por que você tem depressão? Ah, eu não sei, eu só sei que eu não tenho vontade de fazer nada, só sei que eu não tenho vontade de sair do sofá, de sair da cama. Tá, mas qual é o motivo da tua depressão? Eu não sei. E às vezes você pode chutar um motivo que você pensa que é o motivo. Mas quando a gente vai investigar em terapia, não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é um motivo que reforçou. Mas às vezes começou muito antes. Por exemplo, às vezes a sua depressão começou na barriga da mãe porque a mãe rejeitou. Ela queria abortar. Então, você se sentiu ali não amada, não merecimento, não amada. Então, já começou, veio aquela tristeza, veio lá da barriga da mãe. Então, o que as terapias, essas alternativas fazem, né? A gente trabalha ali nessa questão energética, a gente trabalha a regressão, a gente vai, o meu, no caso, vai em todos os 7 ciclos da vida da pessoa. A concepção ali, a barriga da mãe, o nascimento, que carrega muita coisa ali do nascimento, traumas, a programação emocional do nascimento, da barriga da mãe, a primeira infância, principalmente tudo que você vivenciou ali na primeira infância, e depois a gente leva essa programação para a segunda infância e fase adulta, né? A gente vai levando para frente. Mas o que a gente faz? A terapia trabalha lá de trás tudo isso, porque se eu só trato no racional, você vai dizer, eu acho que é por causa disso. E a psicóloga vai dizer para ti assim, olha, Karina, você vai ter que aprender a conviver com essa depressão. Mas você quer conviver com a depressão ou você quer resolver a depressão? Então, se a gente descobrir o que está por trás da depressão, alguma coisa, tem uma raiz que causou tudo isso. Então, a gente vai investigar lá atrás o que aconteceu em todas as fases da sua vida. A gente faz o trabalho de regressão, um trabalho de hipnoterapia, né? Tem o trabalho do rebirthing, que é reviver o nascimento ali para ressignificar o que aconteceu no nascimento, né? Às vezes o nascimento foi difícil. No meu caso aqui, eu tive bastante ressignificação dessa parte, porque eu nasci gêmea. Eu nasci de 6 meses, quase morri, nasci gêmea e a minha irmã morreu. Então, imagina o trauma que eu trouxe disso, entende? Eu trouxe muito, estou trabalhando essas questões, porque hoje eu tenho 35 anos e ainda não tenho filhos, estou trabalhando essa questão, por quê? Porque eu trouxe muito trauma ali da barriga da mãe, né? Sentimento de rejeição até, e essa questão de pai e mãe, e a questão com a minha irmã, né? Porque eu era gêmea, gêmeas são muito ligadas, e daí quando se quebrou esse vínculo, ela morreu, eu já senti ali, como se diz, um luto ali já no nascimento, né? Então, todas essas questões a gente trabalha em terapia. A gente vai trabalhando, vai passando todos os ciclos. Deixa eu falar algumas aqui que você me perguntou, né? Ó, Sim, acupuntura, vocês, todo mundo já ouviu falar, é uma terapia. Só que é uma terapia que mexe lá com as agulhas em alguns pontos do corpo e tal. Então, mas é um tipo de terapia. A terapia de florais, aqueles florais de Bach que a gente toma, aquelas gotinhas ali também é bom. Mexe com a parte energética da pessoa. A terapia, a fitoterapia, homeopatia, a meditação é um tipo de terapia, a reflexologia, terapia dos óleos essenciais ali, né? Também tem, isso é muito bom. Que mais? A Chantala, que é feito mais com bebês também, bioenergética, quiropracia, osteopatia, cromoterapia, que mexe com as cores, entende? Então, nós temos N terapias, yoga, reiki, hipnoterapia, que eu trabalho, rebirthing também eu trabalho, a PNL ali, que é a programação neurolinguística também. Eu uso um compilado de técnicas, né? E daí eu criei a minha técnica ali, com várias outras técnicas. Daí eu faço um tratamento terapêutico, né? A constelação familiar também coloco alguma coisa nas minhas técnicas, que é muito importante, porque muito a gente trabalha essa questão de pai e mãe ancestrais, porque eu acabo repetindo, então eu preciso trabalhar essas questões, né? Que mais? A regressão, aromaterapia, barra de axis, theta healing, radiestesia, massagem. Então, assim, sabe? Nossa, Tem e com que terapias que eu nem idade? conheço, tá? Tem terapias que eu nem conheço. Então,
De terapias existe eles, tá? Existe muitas terapias. Então você diz assim, ah, eu fui uma vez, fiz uma terapia e não deu certo para mim. Mas talvez foi aquela abordagem, aquele tipo de técnica ali, você talvez não. E assim, ó, tem muito de conexão. Você tem que se conectar com a terapeuta. Quando você conversa com ela, por isso que eu sempre faço, antes do tratamento terapêutico, eu agendo uma consultoria. E daí eu converso com a pessoa, eu conheço ela melhor, eu vejo a história dela para montar um tratamento terapêutico de acordo com a necessidade que ela precisa. E daí tem que ter essa conexão. Se você disser, nossa, cara, eu botei fé nessa pessoa, gostei, sabe? A pessoa ela tem que também sentir essa confiança, porque senão, se você já vai sem confiar, aí mesmo que não dá certo, né? E também trazer a responsabilidade para você. Porque terapeuta nenhuma faz milagre e terapeuta nenhuma muda ninguém, tá? A gente simplesmente aplica técnicas para... A gente é ferramenta para que você possa mudar, mas você tem que querer. Tanto é que, se alguém faz terapia, chega para mim e fala assim, ah, eu só estou fazendo terapia porque a minha mulher mandou. Ah, porque a minha mãe mandou. Eu nem faço, digo não, então infelizmente, me desculpa, eu não atendo. Eu só atendo quem realmente quer, porque a mudança ela abre pela porta de dentro, entende? Eu posso caminhar do lado da pessoa, né? Com a pessoa, mas eu não posso caminhar por ela. Ela caminha com as próprias pernas. Então, a mudança, ela tá aqui dentro. Você tem que querer, você tem que confiar em Deus e saber que Deus usa pessoas para fazer a transformação na sua vida. Eu sempre falo isso para minhas clientes. Olha, eu não mudo ninguém e eu não curo ninguém, mas eu tenho técnicas que podem te possibilitar a ter essa mudança que você tanto quer. Mas você tem que enxergar que a sua vida tá, às vezes, uma merda, né? Tá ruim e que você tá cansada disso, querer mudar, confiar na terapeuta e colocar suas expectativas em Deus, porque Deus me usa para fazer essa transformação. Tem idade, teria uma idade, assim, em qual idade a pessoa pode fazer a terapia? Não tem idade. Não, não tem idade. Eu costumo atender mais pessoas adultas, tá? Eu atendo mais o público adulto. Mas a terapia pode ser feita com crianças. Eu aí indico que quando você for fazer terapia com filho, alguma coisa assim, você leve a uma pessoa especializada mais para crianças, porque a linguagem é diferente. Por exemplo, se eu quiser tratar, sei lá, uma sobrinha minha ali, né? Os pais separaram e tal, e ela tá ali com algum problema nessa área. Eu vou ter que falar com ela numa linguagem mais lúdica, entende? A criança está com medo de tudo. Eu tenho que fazer umas artimanhas ali, eu tenho que fazer uma historinha para que mexa no inconsciente dela, para que ela consiga entender de forma inconsciente isso, mas que... Porque criança às vezes é meio dispersa, eu vou fazer uma hipnoterapia com uma criança, às vezes não vai dar, ela não vai ficar de olho fechado ali. Então eu vou ter que fazer de olho aberto, eu vou ter que brincar, falar brincando. Então, assim, a pessoa tem que ser mais especializada com crianças para isso. No caso, eu atendo adultos, né? E é isso que eu ia dizer, né? Adultos, é que é na fase adulta que a gente começa a perceber tudo o estrago que aconteceu lá atrás, né? Quando você tá com a sua, digamos assim, você começa a despertar a sua consciência, né? Porque muita gente tá no não sei que eu não sei. O que é isso? Não sei que eu não sei. Eu não sei que eu tenho problema. A minha vida tá ferrada, não vai nada pra frente, mas eu acho que tudo isso é normal. Eu acho que a vida é assim mesmo, que é nascer assim, viver assim, morrer assim, nunca vai mudar. Eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Então, a pessoa, ela tá na ignorância, ela tá na primeira fase da consciência do ser. Eu não sei que eu não sei. Quando ela começa a, por exemplo, assiste uma live dessa, ela começa a buscar algumas informações, ela começa a perceber, opa, eu tô... Agora travada? voltou. Deu uma Voltou? travada. Voltou. Então, quando a pessoa está no primeiro nível de consciência, ela não sabe nem que ela tem um problema. Então, a vida dela está virada no alho, o casamento não vai bem, financeiro não vai bem, a família é uma brigaceira só, não se dá bem com os filhos ou não se dá bem com os pais, e ela acha que aquilo ali é normal. Não, isso é normal, todo mundo passa por isso, e ela nem sabe que isso ali é causado pela programação mental e emocional dela e todas as questões internas dentro dela que não foram resolvidas. Sentimento de rejeição, de abandono, de que ninguém me ama, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, e tantas coisas que a pessoa carrega dentro dela.
Então, quando ela começa a buscar conhecimento, ela vai fazer uma terapia, ela começa a se autoconhecer. Ah, agora eu começo a entender o porquê que eu ajo desse jeito, o porquê que eu penso desse jeito, o porquê que eu estouro do nada, o porquê que eu tô ali de boa, daqui a pouco acontece uma coisinha, uma gota d'água, pronto, virou uma tempestade, né? Isso. Por quê? Porque ela tem muita raiva dentro dela. As pessoas que estouram do nada, elas têm raiva dentro delas, uma raiva lá de algo que aconteceu lá atrás, e a raiva é uma das energias mais fortes que tem. Imagina isso dentro da gente. O que que acontece? Doenças. O porquê que as pessoas ficam doentes? Não é do nada. A doença, ela vem te avisar de que algo não está bem. Então, o que que é as doenças? Quando eu tô tão mal das emoções, quando eu tenho tantas coisas para resolver que eu não resolvo, eu sou obrigada, essas energias aqui dentro de mim, elas têm que se mostrar de alguma forma. Se você está sofrendo, mesmo assim não procura terapia, então eu vou ter que te mostrar de outra forma, vou ter que te mostrar na doença. Então, ela sai do campo vibracional, né? Sai do seu campo emocional e vai para o campo físico. E daí você começa a ter doenças. E daí você começa a ter que parar. Não, agora eu tenho que parar e olhar para mim, né? Olhar para mim, para essa situação. E tratar essas questões, né? Então, E a quando... pessoa, tipo assim, tem a pessoa que explode, né? E a pessoa tem aquela que fica quieta também, né? Tem aquela que guarda Sim. tudo pra si. É o mesmo, acontece a mesma coisa. Sim, tem a que implode e a que explode. É. Então, a pessoa que explode, o que que acontece? Ela passou por várias situações lá atrás, na infância dela, né? E programaram ela a ser quem ela é. Então, lá atrás, eu não podia fazer nada. Eu era uma criança, eu tinha que ficar quieta, eu tinha que olhar aquela situação, ficar com raiva e guardar para mim. Mas agora eu sou adulta, eu não vou deixar que ninguém faça mais nada comigo do que fizeram lá atrás. Por exemplo, meu pai batia na minha mãe e eu via aquela situação. Hoje em dia, ninguém não pode nem erguer a voz comigo que eu já meto a porrada, que eu já estouro. Por quê? Porque antes eu não podia fazer nada, agora eu posso. Só que você age com a criança. Por quê? Porque o adulto não cai na porrada. O adulto simplesmente para, pensa, analisa, conversa e resolve. E o que que a criança faz? A criança, ela se esperneia, ela berra, ela joga tudo no chão, ela faz o que ela quer. Entende? Então, quando você age dessa forma, quando alguém está escutando tem esse problema, age dessa forma, por exemplo, o cara, eu estava no trânsito e o cara, ele estava meio desligado, deu uma ameaçadinha de entrar, né? Eu já até vi uma história dessa aí, de um paciente, né? O cara deu uma ameaçadinha de entrar, mas ele percebeu que tinha outro carro e ele já saiu, ele só fez isso aqui, mas não entrou. O outro cara ali meteu a mão na buzina e berrou um monte, não sei o que, a pessoa que estava com problema, na verdade, né? Meteu a mão na buzina, falou um monte, berrou, foi atrás daquele cara, foi atrás, chegou, cortou o cara ali, já se preparando para uma briga, por uma coisa assim. Aí, quando a pessoa percebeu, meu Deus, o que eu estou fazendo, gente? Então, é nessa hora dessa raiva que acontece essas desgraças. Mas por quê? Porque aquela criança ferida não foi resolvida? Aí quem que toma o volante da vida dela? A criança, né? A criança toma o volante da vida do adulto. E daí quando você para analisar, meu Deus, como se diz no calor da emoção. O calor da emoção é a criança ferida tomando o volante, né? Aí quando você para analisar a situação, meu Deus, o que que eu fiz? Eu não podia ter feito isso, não precisava tanto, só foi, o cara só deu uma ameaçada, ele estava desligado, nem percebeu, ele, cara, não percebi, eu estava aqui meio desligado, desculpa. Aí a pessoa cai em si, meu Deus, eu quase parti para uma agressão, e às vezes partem para agressão, como a gente acaba vendo por aí no noticiário, né? Mas por que de tudo isso? Porque ele não consegue gerenciar as emoções dentro dele, é tanta raiva contida, é tantas mágoas, tantas coisas, que o mínimo possível é o bastante para fazer um escarcéu, né? Um estrago, né? Um estrago. Isso a gente vê muito em casais, né? Tanto é na minha cidade, agora essa semana aconteceu um caso aí, que a pessoa era super pacata, super normal, eles estavam meio que se separando, e numa briga, ele sabe esse negócio de separar, mas se manter na mesma casa? Então, eles estavam meio que se separando e tal, mas eram pessoas normais, não era nada assim de pessoas já Violenta, com nada. distúrbios, nada. Não, casal normal. E numa briga ali, talvez esse negócio de eu ter a minha criança ferida, né? E de eu não conseguir gerenciar minha emoção no calor da raiva ali,
talvez a mulher até tenha partido para cima dele e ele acabou dando uma chave de pescoço na mulher, não sei, alguma coisa assim, e acabou matando a mulher na frente da filha. Mas aí você pensa, cara, e depois, né, eles eram, na verdade, eu não conhecia, eram amigos meus conheciam, disse que eram pessoas normais, assim, tá 15 anos juntos. Agora você pensa uma pessoa dessa, quando ela parar, quando ela saiu da criança ali, e ela parou e viu o que ela fez, ela vai se arrepender pelo resto da vida. Por quê? Porque ela não conseguiu gerenciar a emoção. E quando a gente não consegue gerenciar essas emoções, quando a gente não ressignifica nossos traumas, nossas dores, né? O que a gente faz? A nossa criança que vai agir. E nesse momento, que às vezes coisas feias acontecem, né? E no momento da raiva, que você acaba descontando no marido, no filho, na mãe, no pai, né? Acaba falando um monte de coisa, vomitando um monte de coisa na pessoa, no calor da emoção ali, que a sua criança ali tá tomando o volante da sua vida, e depois você magoa as pessoas, às vezes casamentos terminam por causa disso. E daí quando você para analisar, né, depois de tudo que passou, nossa, não precisava ter feito isso, né? Mas você não consegue fazer diferente. Por quê? Porque você tem que ressignificar suas questões. E sozinho, sem a ajuda de um terapeuta, a gente não consegue. Não. Por que não consegue, gente? Por que não consegue? Se conseguisse, pensem, todo mundo estaria bem, todo mundo só pararia e pensaria de forma racional. Nossa, eu preciso mudar. Eu vou mudar. Tá bom, decidi, mudei. Não é assim. Não, não é Não assim. adianta. Por quê? Porque não é o seu racional que dita as regras da sua vida, que dita o que está ali gerenciando você. É o seu inconsciente. E o seu inconsciente é onde estão os seus medos, os seus traumas, tudo que você vivenciou, a sua programação mental e emocional, o jeito que eu aprendi a ver as coisas, o meu jeito de sentir, de pensar, de fazer as coisas, de falar. Então, tudo está no meu inconsciente. Então, se eu não mudo essa programação mental, se eu não saro as minhas feridas, se eu não limpo os lixos emocionais, né? Se eu não faço uma reprogramação da mente e das emoções, como é que eu vou conseguir fazer diferente? Eu não consigo gerenciar o meu inconsciente. É inconsciente, tá ali. Eu só com alguém que me guie dentro de mim mesma. Então, eu preciso do quê? De uma terapeuta que me guie dentro de mim mesma. Para quê? Para mim me autoconhecer, né? Terapia é autoconhecimento. Terapia é se amar. Terapia é amar ao outro, porque quando eu estou aplicando uma técnica, uma forma de amor, porque olha a transformação que vai dar na vida do outro. E é amor a mim mesma. E é amor de você para sua família, porque quando você se trabalha, não é só você que muda, não. A sua família muda, por quê? Porque você muda a forma que você enxerga a sua família, a forma que você agia com sua família. Consequentemente, as coisas vão mudando também ali, dentro da sua casa, porque o seu marido percebe que você está diferente e você age de uma forma diferente. Então, as coisas também vão mudando. A atitude com os filhos. Ah, meu filho é revoltado e tal, né? Então, assim, depende muito do jeito que você trabalha com esse filho, do jeito que você cria. E quando você trabalha essas questões, porque geralmente a gente acha que é o outro, não quer a gente, aí a gente percebe que muda marido, que muda filho, mas não é eles que mudaram exatamente, foi você que mudou, né? Porque a gente sempre quer colocar a culpa no outro. Ah, eu não preciso de terapia, meu filho precisa, meu marido, porque é assim, assim, assim. Mas não é. A gente precisa de terapia, todo mundo precisa. Quando a gente muda internamente, muda o nosso externo. Eu digo, eu aprendi muito, né, com um professor meu da academia, que ele fala assim, a gente lidera pelo exemplo, não é pelo falar. Sim, não é pelo falar, tá? Não. Até porque, eu até coloquei um vídeo num grupo meu ali, eu tenho um grupo privado que eu sempre estou alimentando ali com algumas questões de terapia, de programação emocional e tal, sobre como funciona, né? E tem, assim, um vídeo que eu vi essa semana sobre o Dia dos Pais, mas não é sobre pai e mãe, é sobre os dois, na verdade. Tudo que você está fazendo desde a concepção da criança está ensinando a ser quem ela é. Então, como é que você trata seu marido? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata as pessoas ao seu redor? Como é que você trata seus pais? Tudo isso ali está sendo visualizado pelos seus filhos e está sendo aprendido. Como é que eu vou saber como que é um relacionamento de casal? Aprendendo com meu pai e minha mãe. Se eles tiverem um relacionamento ruim, eu vou tendenciar a repetir isso ali. Principalmente se eu estiver julgando e se eu não estiver me autoconhecendo e trabalhando as minhas questões para não repetir esses padrões. Né? Porque eu posso fazer diferente,
Mas eu tenho que resolver as minhas questões lá atrás, com o pai, com mãe, para quando eu montar aqui a minha família, eu já ir com tudo resolvido. Né? Porque se eu trago lixo lá de trás, eu estou trazendo lixo para minha família aqui, e daí que não vai dar certo mesmo. Né? Precisa trabalhar as questões emocionais. Eu digo, se autoconhecer. Se Se autoconhecer é autoconhecer. libertador, né? Sim, se autoconhecer. Autoconhecer é tudo. A terapeuta, como é que ela funciona? Ela funciona como um GPS. Vamos supor que você quer chegar daqui até São Paulo. Bom, eu moro em Santa Catarina, né? Vamos dizer que eu quero chegar até São Paulo. Só que eu não sei como chegar a São Paulo. Eu preciso de um GPS que me guie até lá. Né? Então, o que a terapeuta faz? Você sabe que você quer estar melhor no seu casamento, você sabe que você quer se livrar de um trauma, de uma dor, você sabe que você tem crenças limitantes que te limitam de ser o seu melhor, de conquistar suas metas e objetivos. Então, você sabe até o que você quer. Nem sempre as pessoas sabem o que querem, tá? O meu trabalho terapêutico, a primeira sessão aqui é saber onde a pessoa está e onde ela quer chegar, porque às vezes ela está no meio do furacão, ela não sabe nem onde ela está, nem onde ela quer chegar. Mas às vezes as pessoas sabem o que elas querem e elas não sabem como chegar. Então a gente precisa do quê? De um GPS que guie nós. Então a terapeuta guia você dentro de você mesmo para descobrir as respostas que você se faz a você mesma, para se autoconhecer, para saber o porquê que eu penso do jeito que eu penso, do jeito que eu ajo. Por que eu faço as coisas que eu faço, né? A gente vai trabalhar cada situação. Por que eu sinto essa tristeza? Tá, então vamos trabalhar a tristeza, né? É aplicado técnicas ali para descobrir da onde iniciou essa tristeza. Vários eventos da sua vida reforçaram essa tristeza, mas teve um inicial. Aonde começou ela? Aonde eu comecei a aprender? Aonde é a raiz? Aonde eu comecei a aprender que eu sou uma pessoa triste? Né? Foi em algum evento da sua vida lá atrás, geralmente ali na parte da infância, até os 7 anos de idade, né? Ou até na vida intrauterina. Então aí a gente consegue descobrir onde é que está, dar um novo significado de forma inconsciente para aquele evento que aconteceu. Quando eu consigo enxergar de forma diferente, de forma adulta, a minha criança não precisa mais tomar o volante da minha vida. Quando eu, por exemplo, eu tenho muito questão, por exemplo, assim, com pai e com mãe. Se você tem muita questão com pai e com mãe, você está olhando só para os seus pais. Eu não recebi amor do meu pai, eu não recebi amor da minha mãe. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para o pai e para a mãe. Aí você tem filho, aí você tem marido. Você está olhando para o marido? Você está olhando para o filho? Não, não está. Tô sim, eu amo meu filho, será? Aí quando você vai perguntar para o filho se o filho se sente amado, não, minha mãe não me ama, não me sinto amado. Por quê? Porque você acha que está amando seu filho, você acha que está olhando para ele, mas você não está. Você está olhando para seu pai, para sua mãe, esperando o amor que você não ganhou. E enquanto eu ainda estou esperando receber o que eu não recebi, eu não consigo ir para minha família completa. Eu não consigo dar a energia que eu preciso dar. Por quê? Porque eu estou olhando para o pai e para a mãe, porque eu ainda sinto que eu merecia ser amada, que eu merecia ser bem cuidada, entende? Como é que você vai olhar para um filho se você ainda está com a sua criança aqui berrando, dizendo eu queria ser amada, ai porque eu não fui me amada, ai porque meu pai me rejeitou, ai porque meu pai me abandonou, ai porque isso, ai porque aquilo. Você só acha que vai amar a sua família, ali os seus filhos, você só acha, mas você não vai conseguir passar esse amor para eles, porque você ainda espera lá de trás. Por isso a importância de resolver o que veio lá atrás, para você ir completa para a sua família e dizer, agora eu posso ir para a vida, agora eu posso ter a minha família, agora eu posso amar os meus filhos porque eu não espero mais nada lá de trás. Eu pego a minha criança ferida e eu cuido dela. O que meu pai e minha mãe fez por mim já foi o bastante. Eu honro eles, já foi o bastante, já recebi a vida, agora eu posso ir para a minha vida inteira, completa. Né? Não espero mais nada. O que eles deram foi o que eles conseguiram, né? Nossa, é muita coisa, né? Meu Deus do céu! É bastante, né? É bastante coisa. E tudo isso na terapia a gente trabalha, tá? No caso eu, né? Como eu disse, tem eles, terapias, tem E como é que as terapias. pessoas fazem para te encontrar? Como é que funciona o teu trabalho? Tu faz online, faz presencial? Como é que funciona? Tá, vamos lá. Tá. A minha terapia, ela é feita de forma online, tá? Eu só atendo online, justamente porque quando a gente está atendendo presencial, a gente perde muito tempo, né? Porque eu poderia estar atendendo mais pessoas, né?
E também perde muito tempo em questão de agenda e tal. Se eu atendo online, é o horário que eu estou aqui com a pessoa e depois eu posso sair daqui, posso fazer outras coisas, entende? Então, é Uhum. melhor em questão de tempo. É melhor por quê? Porque eu não me limito à minha cidade. Eu estou aqui para o Brasil todo, eu atendo o Brasil todo e exterior, tanto é que estou atendendo pessoas aí de fora do Brasil, dos Estados Unidos e tal. Então, simplesmente é só você entrar no meu Instagram ali, você pode mandar um direct, ou melhor, clica no link da bio, no link azulzinho, já vai cair no meu site. Ali vai ter um botãozinho, né? Ali vai ter várias perguntas também. Se você quiser tirar alguma dúvida, você já tira no site, porque eu coloquei assim a maioria das perguntas das pessoas ali, então você já dá uma olhada no site, já consegue tirar umas dúvidas, né? E você clica ali em botão agendar uma consulta. Clicando ali, já cai direto no WhatsApp. E assim, assim que eu estiver online, disponível ali, eu respondo. Talvez não vou responder no momento, porque às vezes estou atendendo alguma pessoa, né? Mas assim que eu verificar ali, sair do atendimento, olhar o WhatsApp, eu já respondo a pessoa, já podemos agendar. E independente, homem, mulher, tu não atende só mulher. Não, eu atendo homem e mulher. Meu público maior é mulher. As mulheres são as que mais procuram terapia. Por quê? Porque as mulheres, Sempre, né? geralmente, elas têm mais de cuidar dessa questão emocional e elas tendem a buscar mais cursos, buscar se autoconhecer, buscar evolução. Às vezes, não é claro que não são todos, mas às vezes os homens são um pouco mais turrão, né? Um pouco mais assim, ogro. Teimoso. Não é todos, né? Mas alguns, não, terapia é coisa para mimimi, terapia é coisa para biba, terapia é coisa para não sei o quê, entende? E não é, terapia é para todo mundo, tá? Inclusive as terapeutas também fazem terapia porque ninguém é perfeito, todo mundo precisa trabalhar as suas questões. E subir uma escadinha, é evolução. Evolução. O que eu tô travado na minha vida? Nossa, eu tô travado no relacionamento. Então, vamos tratar essa questão de relacionamento, ver o porquê que os meus relacionamentos não dão certo. Padrões que eu repeti de pai e mãe, por exemplo, sentimento de não merecimento. Então, eu sinto que eu não mereço e toda vez que eu começo a namorar, eu acho que aquela pessoa é muito para mim. Então, eu acabo me sabotando, acabo traindo, acabo fazendo alguma coisa para ela deixar de mim. Então, existe muito essas dinâmicas também. E tu atende casal também? Tu atende só separadamente? Tu faz terapia de casal, alguma coisa assim? Não, terapia de casal eu não atendo, eu atendo separado. Então, por quê? Porque aqui o trabalho é no inconsciente, aqui cada um tem as suas questões. É diferente, né? Inclusive o que acontece? Quando eu não resolvo minhas questões lá atrás, né, todas as minhas questões internas, eu vou jogar todas aquelas expectativas que eu tinha, principalmente expectativa de pai e mãe. Minha mãe não me amou, meu pai não me amou. Então eu vou para um casamento, o que eu vou fazer? Eu vou jogar as minhas frustrações, as minhas dores em cima de quem não tem nada a ver. Em cima dos filhos, em cima do marido. E eu vou cobrar do marido aquele amor que eu queria ter recebido do meu pai e da minha mãe, não recebi. Aí eu vou cobrar de quem? Do marido. O marido te ama, talvez ele te ame, mas você não consegue enxergar esse amor, porque você está esperando, na verdade, o amor lá do pai e da mãe, né? Nossa, E sem falar quantos que ainda filhos saíram. E sem falar que ainda tem a questão das formas de amor, né? Nós temos as 5 linguagens do amor, então também tem que aprender a entender a linguagem do amor do outro, né? A aprender a linguagem do amor dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, dos parentes, porque isso vai te ajudar muito nessa parte de inteligência emocional, saber lidar com as pessoas. Então a terapia, ela vai tratar desde limpar os seus lixos emocionais, tudo que eu carrego de mágoas, de falta de perdão, todos os lixos que eu venho carregando esses anos todos. Ela trabalha na questão das crenças, crença limitante, que seria a crença de capacidade. Mary, eu sinto que eu não sou capaz de fazer as coisas. Quando nas suas frases, geralmente, você tem uma palavra assim, eu não sou capaz de fazer isso. Não, acho que eu não consigo, né? Não sou capaz. Então, você tem crença de capacidade, né? Então, tem que trabalhar essa crença de capacidade, senão você nunca consegue sair do lugar. Tem a crença de merecimento, né? Quando você sente que não merece. Quando você sente que você não merece, você faz tudo pelos outros, mas ninguém faz nada por você. Você não deixa, né? Porque eu não mereço receber as coisas, só mereço dar. E não é assim, tem que ter um equilíbrio. Na constelação a gente fala muito sobre isso. O equilíbrio entre dar e receber. Se você dá, você tem que receber também.
Isso não só na questão de trabalho. Por exemplo, pessoas que têm crença de merecimento. Ah, por exemplo, eu vou fazer terapia, mas eu vou fazer terapia gratuita para todo mundo e eu não vou cobrar. Por quê? Porque eu tenho crença de merecimento, eu sinto que eu não preciso receber, que eu não mereço receber. Entende? A pessoa que faz um trabalho de graça para todo mundo. Ah, quanto é que é? Não, não, não precisa de graça. Quanto é que é? Não, não, não. Sabe? Ela não consegue nem cobrar porque ela sente que ela não merece. E é uma troca. Assim como a pessoa está te dando algo, você também tem que receber. Porque senão desequilibra, é como uma gangorra, né? Precisa ter esse equilíbrio. Então, quando você tem crença de merecimento, você não consegue se sentir merecedor, não consegue amar, não consegue receber do outro e tantas outras coisas. E também tem a crença de capacidade, a crença de possibilidade. Quando você acha que não é possível, sabe? Quando tem um sonho na sua vida, eu tenho um sonho de ser isso, mas não é possível. Se não é possível, eu não vou nem tentar. Então, quando você não tenta nem alcançar suas metas e objetivos, é porque você tem crenças de possibilidade. Você acha que não é possível. Não é possível, é fora de cogitação para você. Então, você nem tenta, você nunca vai sair do lugar, porque você não tenta, né? E quando você tem crença de capacidade, você até tenta, mas você vai tentar de qualquer jeito. Porque, no fundo, você sabe que você não é capaz. Você vai tentar por tentar. Eu vou abrir um negócio para mim, mas já sei que não dá certo, mas eu vou tentar, né? Então, quando você diz isso, você quando só faz as coisas basicamente só para tentar, eu vou tentar para ver se vai dar certo, já não deu, porque você já está falando que vai tentar, você não está falando que vai conseguir, né? Já é crença já tem crença daí. É muita coisa, né? E a gente começa a parar para pensar em quantas coisas a gente está ligada, em quantas vezes a gente se sabota. Sim. Quantas vezes sabota, né? Nossa. E daí você começa a sair daquele eu não sei que eu não sei para opa, agora eu sei que eu tenho problema. Agora eu sei que eu tenho problema de capacidade. Agora eu sei que eu tenho problema de possibilidade. Eu sei que eu tenho problema de merecimento. Eu tenho crença financeira. Eu tenho alguma crença no relacionamento porque os meus relacionamentos não dão certo. Eu tenho alguma crença... a pessoa tem tudo isso, faço como? Tudo que você não está... Se você, assim, vai avaliar toda a sua vida e você percebe que naquelas áreas da sua vida você não está bem, você tem crença ali para ser trabalhado. Você tem crenças, você tem feridas emocionais para ser trabalhada ali, essas crenças limitantes, reprogramar a mente, né? E também o que a terapia faz de legal, né? Por exemplo, Mary, eu sou insegura. Você não é insegura, você tem segurança dentro de você, só que você não consegue mais achar essa segurança, ela está enterrada dentro de você. Por quê? Porque quando a gente nasceu, concorda comigo que Deus criou nós a sua imagem e semelhança. E se Deus criou nós a sua imagem e semelhança, nós viemos como seres para ser, né, não vou dizer perfeito, mas assim, com todas as capacidades que a gente precisa para ser o nosso melhor, com tudo que a gente precisa. E só que o que me fez virar insegura? A minha programação mental e emocional. O meu pai e minha mãe que não me deixavam voar, me trancavam debaixo da asa. Ele, não, tadinho, não vai acontecer. Não pode ir lá porque vai acontecer. Não pode porque vai acontecer aqui. Medo de que tudo aconteça com a criança, não deixa fazer nada, né? Quando você prende demais os seus filhos, você não deixa eles crescer, né? A gente tem que cair para aprender. Como é que eu vou aprender a andar de bicicleta se eu não cair um tombo? Não, eu não vou. Meu Deus, se ela cair, ele vai machucar o joelho. Entende? Entende? É preciso que a gente solte um pouco os filhos para que eles possam crescer. Eles têm que ter frustração. Quando eu impeço meu filho de se frustrar, como é que ele vai se frustrar lá quando ele estiver numa empresa? Ele vai virar as costas e vai sair e dizer, não, vou pedir a conta. Por quê? Porque ele não sabe se frustrar. Se ele não sabe ter uma regra na vida dele, porque os pais não querem colocar regra na vida dos filhos, como que ele vai seguir uma regra na vida? Ele não vai seguir regra de nada. Entende? Tudo começa lá de como eu crio os filhos também, né? Porque a nossa programação até os 7 anos de idade, até ali eu estou ensinando eles como eles vão ser na vida, né? Antes de ser terapeuta, olha só, antes de ser terapeuta, eu não dava muita bola assim para criança, não. Né? E eu pensava assim, não quero saber o que eles estão pensando, não estão, porque a gente, né, eu antes estava na ignorância, achava assim que criança é só criança. Criança é só criança, criança não precisa falar, não precisa se meter na conversa de adulto, não precisa... E hoje em dia, como terapeuta, eu vejo a importância, por quê? Porque se eu não deixo ela se expressar,
ela vai criar aquela programação de que eu não posso falar, não posso me estressar, né? Então, tem um monte de questão que hoje em dia eu vejo a importância de realmente dar atenção na criação das crianças, do que elas estão pensando, do que elas estão sentindo, ensinar elas a aprender o que é os sentimentos, ensinar elas a demonstrar quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu estou frustrada, ensinar elas a se frustrarem, né? Ensinar elas a sentirem essas emoções e gerenciar isso, né? Porque senão a gente leva para a fase adulta, a gente não. Aí começa a ficar meio doido, digamos assim. Ah, tudo é motivo de surtar, né? Porque eu não É consigo verdade. nem gerenciar essas questões. É aprender e ensinar, né? É, Aprender e ensinar. é A aprender a gente é ensinar. adulto. O adulto, eu digo, eu tenho duas filhas, né? Então, eu não digo, eu não sou a mãe perfeita. Sim, nenhuma vai Mas é ser. aquilo que você falou, eu saí da parte da ignorância e eu estou na parte do conhecimento agora. Então, tipo assim, Sim, se eu não aplicar aquilo que eu estou conhecendo e sabendo, eu me torno uma pessoa ignorante, né? Porque, sim, sim. então, eu acho que eu digo, a terapia, eu sou a prova disso, o que tem mudado a minha vida quando eu comecei a buscar me autoconhecer. É, Então tá, então quem muda. quiser entrar em contato contigo, te chama ali, né, na tua Isso, bio. até quem tiver aí, se quiser, aqui no Carina Trevisan, ali na fotinho ali acima, ali, se você clicar nessa flechinha, já dá para seguir ali, né? Mas é só Isso, você entrar em terapeuta.rosemary Uller, né? E você consegue ali me seguir. Ali no link da bio, também acho que vai estar, talvez no seu stories, você colocou alguma isso, coisa ali, aham, não? eu vou botar lá, isso, eu vou pôr lá também, eu vou Pode deixar salvar colocar a live aí para as pessoas enviarem também para quem elas acham que precisam, né, escutar o que a gente está para falando. salva a live. Opa, vai ficar salva a live? Vai ficar salva, eu vou Vai. salvar lá. Tá certo. Então, quem E quiser fazer terapia, né? Cuidar das suas emoções, se autoconhecer, né? Ter essa mudança de pensamentos, sentimentos e atitudes. Porque se eu não mudo minha programação mental e emocional, eu nunca vou fazer nada diferente. Se eu não mudo o meu interno, como vai mudar o meu externo? E se eu não mudar o que eu estou fazendo hoje, como que vai ser diferente amanhã? Vai continuar tudo igual, a sua vida vai ficar igual. Então, quem quer tratar essas questões internas ali nos 7 ciclos da sua vida, desde a barriga da mãe, trabalhar as crenças, trabalhar as feridas emocionais, traumas, trabalhar todas essas questões, essas dores aí, né? Ressignificar essas dores para que você. Não quer dizer que você não vai lembrar das dores. Por exemplo, a pessoa passou por um abuso, né? Um abuso sexual. Ela não vai esquecer daquilo. Ela vai lembrar, só que hoje ela lembra e ela sente dor. Hoje, quando ela vai ter relação com o marido, ela lembra do abuso. Ela não consegue se desvincular daquilo. E quando você não se desvincula das pessoas que te fizeram mal, de qualquer que seja a ocasião, você está trazendo elas aqui, ó, 24 horas por dia no seu subconsciente. Esse lixo está aqui, essas pessoas que você quer se livrar estão ainda em você aqui, 24 horas por dia. E você atrai novas situações para reviver os mesmos sentimentos que te doem. Então, se você quer trabalhar essas questões internas aí, faça terapia, tá? É só me seguir ali então no Instagram, me manda um direct ou clica no link da bio que já vai cair no meu site, já dá para marcar a consulta por ali, né? Cai no meu WhatsApp e a gente daí pode estar marcando uma consulta e depois fazendo um tratamento terapêutico. isso aí todo mundo precisa, né? Então, deixar de ser, que nem eu digo, deixar de ser covarde, eu estava falando essa semana, né? Muitas vezes a gente se acovarda a não buscar Sim, solução, né? sim. Terapeuta não é para mimimi, terapeuta não é Não. para doido, terapeuta é para pessoa evoluída, para pessoa que quer evoluir, pessoa que tem a expansão da consciência, que quer expandir a sua consciência, enxergar mais do que a maioria vê só assim, ó, que nem aqueles cavalos com aquele negócio lá do lado, que eu não esqueci o nome, cabresto, acho que é, né? Que Eu olha só aprecio. assim, quando você faz terapia, você começa a ampliar os horizontes, você começa a se conhecer e também entender como eu lido com as pessoas. Quando você faz terapia, você começa a olhar suas questões e você também começa a julgar menos os outros. Por quê? Porque você sabe que por trás daquele comportamento existe uma intenção positiva. Você pode não entender a intenção positiva, mas tem, porque ninguém age para fazer o mal. Mesmo que haja para fazer o mal, aquela pessoa ela tem uma intenção que na cabeça dela é positiva, tá?
Todo mundo age, todo mundo vive buscando felicidade. Todo mundo age achando que é o seu melhor, é a melhor opção que ela tem no momento, né? Então, quando você faz terapia, você começa a enxergar as coisas de forma diferente. E você começa a vivenciar melhor a situação com sua família, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, no trabalho e, em geral, com a sociedade. Porque você começa a desenvolver o seu lado pessoal, né? Essa inteligência emocional. E A se trabalhar suas tornar um questões, ser né? humano melhor, né? Destravar. Como, desculpa? Se tornar um ser humano melhor, né? Se tornar um Final ser das humano contas. melhor. Se tornar um ser humano melhor. Então tá, muito obrigado por essa uma horinha que a gente teve aqui. Vamos marcar Tá mais certo, vezes, né, Aline. pra gente poder, para poder ajudar mais pessoas, né, a se conhecer, se autoconhecer, né? Eu disse Sim. até pedir para alguém tivesse pergunta, até deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu nem consegui Tem ler duas, nada aqui. Foi como passando, mas eu tem, estava ele concentrada perguntou no... por que precisamos fazer terapia? Isso tu já respondeu, né? E o que a terapia transforma em nossas vidas também, tu já Nossa, respondeu. transforma todas as áreas da sua vida. Transforma todas as áreas. Se você está bloqueado, nas áreas que você está bloqueado, é porque ali tem coisas para serem trabalhadas, né? O que a terapia faz na nossa vida? É uma transformação, é sair do casulo da borboleta e virar uma borboleta, né? É tu sair É. daquilo que te prende naquele casulo, né? E realmente se libertar, como se fosse a metamorfose ali mesmo, metanoia, como diz, né? É mudar, é você tirar ressignificar as suas dores, reprogramar as suas crenças, porque as crenças te limitam de ser o seu melhor, de alcançar suas metas, seus objetivos, por quê? Porque a crença não te deixa, ela te limita, né? As tuas dores também te limitam, porque enquanto eu estou sentindo dor, eu não consigo olhar para a luz, eu não consigo olhar para a solução, eu não consigo olhar para Deus. Por quê? Porque eu só olho para minha dor. Quando eu só olho para minha dor, eu estou no egocentrismo, eu só olho para mim. E isso é o primeiro nível das pessoas ali é o egocentrismo. A gente precisa ainda pular alguns níveis para chegar lá no mundicentrismo, que é o olhar o todo, que é o sistêmico. Deus, ele olha de forma sistêmica, não de forma individual. Ele olha como um todo. Tudo que acontece com uma pessoa tem a ver com outra, tem a ver com outra. Ele é como se fosse interligado como uma teia, né? É tudo interligado. A gente não consegue enxergar isso, mas tudo tem um porquê. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Deus sabe o motivo, tem um porquê. E quando a gente começa a sair do egocentrismo, eu sei que não é só eu que tenho um problema. Eu sei que não é só eu que passei por aquela situação. Eu começo a ver que muitas milhares de pessoas estão passando pela mesma situação. Eu só fico olhando para mim, só para minha dor. Aqui me fazendo de coitadinho, me colocando num sistema de vitimismo. E quando eu começo a procurar entendimento, quando eu começo a procurar conhecer mais, eu saio desse egocentrismo, que é olhar só para mim, e começo a ir para o etnocentrismo. Vou olhar para minha etnia, mas isso não é o bastante. Não tem que olhar só para mim, para o meu pai, para minha mãe, para o meu grupinho, para minhas amigas, para o meu grupo do trabalho, para o meu grupo da igreja, entende? Esse ainda é melhor do que o egocentrismo, porque você já sai ali do nível de olhar só para você, né? A terapia faz esse negócio de, ó, cara, como é que se diz? O que você é na fila do pão, né? A gente não é nada, a gente assim, se a gente for ver, cara, o que a gente é? Olha lá de cima para cá, a gente tão minúsculo, mais minúsculo que um grão de areia no deserto, é como se fosse um átomo, a gente é tão pequeno e às vezes a gente se acha tão grande, né? É egocentrismo, é achar que só você é importante, que tudo gira em torno do teu umbigo. E quando você começa a fazer terapia, você sai disso. E saindo disso, muitas coisas melhoram na sua vida, relacionamento com as pessoas. Porque quando eu só olho para mim, eu não quero saber o que os outros estão pensando, assim, em questão de eu não dou... Eu posso estar prejudicando o outro, mas eu não estou nem aí. Eu só olho para mim, né? Então, aí a gente vai subindo de níveis. A terapia faz isso, você conseguir sair da ignorância, conseguir pular novos níveis, evoluir, né? Até você chegar num patamar de que você, além de fazer bem para você, você faz bem para o próximo. E você deixa legado. Quando você morrer, quem que vai lembrar de você? Né? E você para pensar nisso. Eu até coloquei um vídeo no Instagram sobre isso.
Quando você morrer, que você vai saber o que, que você fez nessa vida. Se você fez alguma coisa realmente de importante, você vai ser lembrado. Assim como tantas pessoas, depois que morreram, a gente lembra aí, são cientistas, são pessoas que fizeram várias coisas em vários ramos aí, né? Que hoje em dia, essas pessoas já morreram já faz muito tempo, mas a gente ainda usufrui de coisas que elas fizeram. E quando você faz bem ao próximo, alguma coisa que realmente é relevante, você deixa legado. Você deixa legado para os seus filhos, para sua família. Quando você virar bisavó, trisavó, ainda vão estar falando no seu nome. Ah, eu tinha uma trisavó que ela fez isso, isso e isso. Não vão esquecer, porque você deixou legado. Agora, se você não fez nada pela vida, só comeu, dormiu e trabalhou, Paga o boleto. sabe? Entende? Depois tu morreu, daqui 1, 2 semanas, um mês, ninguém vai lembrar mais. Por quê? Porque não fez nada em prol do mundo, em prol de melhorar esse mundo, em prol de expandir a consciência das pessoas, né? Em prol de melhorar, né? Em deixar o legado mesmo, Deixar deixar o nosso legado. legado. Deixar Depois que legado vão é lembrar. ó, às vezes as pessoas pensam que deixar legado é deixar um patrimônio. Patrimônio é só bens materiais, isso não é legado. Legado é deixar história, deixar alguma coisa ali que outras pessoas vão se influenciar com aquilo que você ensinou, com aquilo que você, né, fez, que não seja só para você, mas que seja para todos, né? Em prol Isso do aí. mundo mesmo. Um propósito de vida, né? Então tá, era isso então, por Era hoje, isso. né? Mais Por alguma hoje. pergunta? Então, Deixa sobre eu a ver. terapia, quem quiser é só me chamar no link da bio aí do meu Instagram e a gente pode agendar aí uma consulta. Tem só mais uma ali. Como quebrar a epigenética? Como faz para quebrar os padrões? Também, isso também tu foi falando ali ao longo do Terapia. tempo, né? É É com terapia, não terapia. tem. Você vai trazer esses padrões genéticos aí, você vai trazer essas questões aí lá de trás, né, que a gente fala da constelação desse sistema familiar. Mas a partir do momento que eu olho para aquilo, eu dou atenção para aquilo, eu começo a trabalhar as minhas questões internas, né? E essas questões voltadas aí ao meu sistema familiar, incluir aqueles que foram excluídos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, que quase ninguém que não esteja no meio terapêutico sabe. Quando você tem um aborto, que seja espontâneo ou provocado, esse aborto, se você não inclui na sua família, você está trazendo desarmonia para sua família toda, tá? Por quê? Porque ele está excluído, essa criança ela foi excluída, ela precisa aparecer. Ela precisa se sentir parte do todo. Mesmo que foi um aborto, você tem que fazer no caso na terapia que eu faço uma terapia de inclusão desse bebê, né, dessa criança aí que não nasceu. Por quê? Para ela se sentir acolhida na família. Porque enquanto tem um buraco ali de uma pessoa que está esperando ser olhada, vai acontecendo novas situações que vão fazendo lembrar daquilo que foi esquecido, que precisa ser olhado, que precisa ser incluído na família. Tanto não só de aborto, mas como pessoas, eu tenho um fulano na família ali que ele virou bandido, sei lá, tem um fulano na família que ele é um drogado. Não importa, faz parte da família, você não pode excluir ninguém. Não quer dizer que você tem que colocar ali na sua casa, né, uma pessoa que talvez possa fazer mal ali, mas você não pode excluir, né? É da família. Porque toda pessoa excluída, ela busca depois que ela tem que ser enxergada, né? Quando você exclui, o que você atrai para sua vida? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, às vezes a mesma repetição de história. Para quê? Para eu incluir aquelas pessoas lá atrás que foram excluídas, olhar para eles com amor e dizer, agora eu entendo. O que, por exemplo, o que a mãe daquele fulano passou. A mãe, por exemplo, tem um parente que é drogado. E eu fico ali julgando aquela mãe, não, porque foi isso, foi aquilo, foi aquele outro. Então, quando eu fico julgando, quando eu excluo aquilo, eu atraio para mim. Daqui a pouco eu tenho um filho que vive a mesma história. E agora eu consigo olhar para aquela mãe e não julgar, dizer, não, agora eu entendo o que é ter um filho assim. Agora eu incluo essa pessoa na minha família porque eu não vou excluir o meu filho e acabo, né, também olhando para aqueles que foram excluídos. Tem aí um monte de história É, por trás que nossa, precisa ser trabalhada, tem, né? muita É coisa, bem né? complexo. Então tá.
Então, quem quiser, eu vou postar também, vou deixar ele salvo a live. Quem quiser assistir de novo, pode assistir, mandar para quem quiser assistir, né? E entrar em contato contigo para fazer uma terapia. Isso, Eu isso. entrarei, com certeza. Ah, tá certo então. Vamos lá. Vamos Tá começar um bom, tratamento terapêutico, trabalhar essas questões aí, ter as mudanças, né? isso aí. Depois a gente vem aqui e compartilha. É, eu acho que é só apertar no X.